A Teresa de São Cristóvão, ela pergunta o seguinte: quando se fala em fantasma, está se falando de espíritos de pessoas já falecidas? Quais são os tipos de fantasma? Existe uma tipografia de fantasma? Existe. Na realidade, o que as pessoas consideram como fantasma são espíritos. E ela quer saber se existe alguma receita para afastar um fantasma de uma casa, se pano azul, se existe alguma coisa. Eu não sabia que pano azul afastava fantasma. Olha, isso depende muito da crença de cada um. Nós não tiramos, não afastamos, porque depende muito da crença, né? De se você é espírita. Se o você... Gasparzinho é tão simpático, deixa eu falar, né? Plufit, né? Agora, a primeira pergunta dela foi o quê? Se os fantasmas são espíritos de pessoas já falecidas e quais são os tipos de fantasmas? Pois é, na realidade, o que as pessoas chamam de fantasmas são espíritos, né? São energias de pessoas que faleceram e que ficaram presas ao lugar por algum motivo que nós desconhecemos. Agora, a definição para fantasma mesmo, ela é uma repetição de uma energia inconsciente. Então, ela não é uma pessoa, nem nunca foi uma pessoa. Ela é uma energia do local que pode ter sido gerada por uma pessoa muitos anos atrás, mas aquela entidade, aquela consciência já não está mais ali. Ela é uma repetição em looping. Então, em muitos casos, você vê uma garotinha que sai da porta, anda pelo corredor e entra na outra porta. E todas as noites você vê a mesma imagem. A garotinha descreve o mesmo percurso. Isso é uma energia em looping. Aquela energia, ela não é consciente. Isso é chamado de fantasma. É a mesma coisa que o fantasma que a gente vê na televisão, quando a imagem está borrada, né? Que é uma duplicação da imagem original. Então, o fantasma seria isso, uma duplicação da imagem original que já residiu ali e que agora fica em looping, essa energia. Essa energia ela pode ser limpa, sim. Isso não é o espírito da pessoa em si. Não. Então, isso é uma energia remanescente. Se fosse uma repetição, cópia. Uma cópia que ficou energética, fixada no local por algum motivo ou por um trauma. De repente, muitas cópias são fixadas por traumas. Lugares onde aconteceram coisas violentas, por exemplo. Isso, porque a pessoa ela gera um sentimento ou de medo, ou de raiva, ou de angústia, e esse sentimento cria essa cópia que fica se repetindo. Então, anos mais tarde, às vezes séculos mais tarde, você continua vendo aquela mesma repetição. Esse tipo de energia inconsciente pode ser limpa. Agora, isso aí, mal comparando, seria como as pegadas na paleontologia. Quer dizer, você tem a pegada que o bicho passou ali, mas você não tem o bicho, você não tem... Sim, mas a pegada, ela fica ali 24 horas. Esse tipo de energia, ele se manifesta em determinado momento, que pode ser uma vez por dia, ou uma vez por semana, ou em uma data específica, dependendo da ocasião em que ele foi criado, se foi gerado por algum trauma, geralmente na data desse trauma, essa energia se repete. Cláudio, você já viu o fantasma? Não vi não. Inclusive, eu queria fazer uma participação aqui rápida, porque depois desse debate da língua portuguesa e dessa da energia, eu estou achando o sistema tributário até mais fácil agora. Não é um fantasma que você estava pensando. É verdade. Já pode fazer para os alunos, tá vendo? Tem coisa pior. Se eu vi, eu acho que agora foi esse aí, que eu realmente achei muito interessante, muito mesmo. Lembrando nosso ouvinte, nosso telefone 2543-1360. 2543-1360. Temos vários telefonemas para responder, mas tem a pergunta que a Totó havia deixado no ar, no bloco anterior. Por favor, repita com relação ao Curupira. Porque eu tenho percebido que crianças, assim, quer dizer, teve 3 casos de crianças de situações completamente diferentes que se sentiram fascinadas pelo Curupira. Que quando eu era criança não tinha a menor ibope. Quem tinha era o Saci, era o Negrinho do Pastoreio, a Mula Sem Cabeça. Então eu pergunto para o meu amigo Aden, né? Isso, Aden. E para Albertina Ramos, que lidam mais com essa questão da literatura, do folclore, do mito, se tem uma explicação para isso, do sucesso deles. Olha, eu não sei por que logo o Curupira, né? Mas você mesmo falou que, né, o Saci é mais conhecido, a Mula Sem Cabeça, não sei por que as crianças estão mais ligadas ao Curupira. Mas é alguma coisa do imaginário popular, de repente alguma coisa que elas viram antes, alguma coisa da vida pessoal delas, alguma coisa ligada ao imaginário delas que trouxe essa atenção voltada. Na minha época também o Saci fazia mais sucesso, né? A Mula Sem Cabeça, Curupira não se falava tanto. Albertina. O Curupira,
é mito, né? Não é fantasma. Não, é mito, é mito. A gente estava até falando aqui no intervalo, né? O interessante desses mitos é que eles foram criados como uma forma de expressão do povo, né, e das coisas que eles não compreendiam, dos seus medos, né? Diferente da gente ver um filme de terror com um personagem ou a própria Cuca que foi criado, comprado. Alguém encomendou aquilo para ser criado e passado na televisão para assustar. Os mitos não. Os mitos eles são uma forma de expressão do medo interior, do medo inconsciente do povo. E até por isso são mais assustadores. Tem uma pergunta da Tereza de São Cristóvão pro Adem. Ela quer saber se existe alguma explicação científica para tantos fantasmas em Brasília. Olha, eu acho que essa pergunta tinha que ser para o Cláudio. Pois porque eu vou passar. Alguns são laranja, porque o fantasma geralmente é branco. Alguns são laranja. Alguns são laranja. Desse tipo de fantasma aí, o nosso amigo Cláudio aqui entende melhor. Olha, tem duas características. Tem o fantasma e medusa. Quem vê vira pedra, né? Tem isso aí também, né? É o Marquinhos, lá de Jacarepaguá. Ele parabeniza pela abertura das caixas pretas que o programa fez nesses últimos tempos, falando de ditadura, disco voador, de fantasmas agora, que o brasileiro entende esses assuntos como tabus. Ele é um ouvinte assíduo do programa e nos deixa os parabéns. Elizabeth, de Botafogo, é ouvinte assíduo e parabeniza o programa. O irmão dela sofre de esquizofrenia e epilepsia. E ela tomou conhecimento de que alguns anos atrás, em Botafogo, havia um porto de tráfico de escravos. E o prédio onde ele mora, no momento da fundação, utilizou várias pedras desse porto. Poderia o irmão dela estar sofrendo algum tipo de obsessão por conta disso? Olha, a influência dessas energias em seres humanos vivos, ela existe, mas em momento nenhum se deve abandonar um tratamento tradicional, né, um tratamento de medicina tradicional por conta disso, né? Agora, dependendo da crença dela, paralelo, ela pode procurar uma ajuda espiritual, alguma coisa, porque essas influências existem sim. Adem, muito obrigado pela sua participação. Você viu algum fantasma aqui no estúdio? Não, aqui está tranquilo hoje. Está tranquilo? Pelo menos hoje. Eu fico muito tranquilo. Vocês têm site? Temos, eu até queria divulgar projetoneblina.blogspot.com. Aí lá vocês encontram todas as informações e formas de contato com o grupo também. E-mail de contato, telefone de contato. Está tudo lá. Então é projetoneblina.blogspot.com. Isso, projetoneblina.blogspot.com. Agradeço ao patrocínio do Banco Bradesco, da Uniswan, da Mauro Cabral Cabeleireiros e do Instituto Bramante de Estudos Legais. A todos os ouvintes, um bom final de domingo, uma boa semana de trabalho e até semana que vem, com certeza. Band News TV. Jornalismo na veia. Independência editorial no sangue. O melhor canal de notícias 24 horas do Brasil. Consulte uma operadora de TV por assinatura.